Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre romantismo em Portugal. Aqui acontece a tradição da ruptura. Enquanto esse movimento pendular da literatura até aqui foi da concepção antropocentrista para a concepção teocentrista, esse jogo ficou se repetindo ao longo dos séculos, desde a Idade Média, desde os gregos, da Antiguidade Clássica. Aqui a ruptura é feita. Então, do teo passa-se para o antropo e essa perspectiva de mundo agora vai se internalizar. Nós teremos aqui agora a individualidade, o ego, muito por conta de várias transformações sociais que aconteceram lá desde o mercantilismo. Eu estou falando de uma parcela da sociedade que é a burguesia, que começou a surgir ali nos primórdios do comércio, das especiarias, etc. E começou a pressionar aquela aristocracia dominante. Vai chegar um momento que essa pressão vai ser tão grande que a burguesia vai tomar o poder. Então, nós estamos falando aqui da época das revoluções. A Revolução Técnica, que é a Revolução Industrial, que marca ali o final, definitivo do antigo mundo, do feudalismo, do mundo rural e etc. A Revolução Social, que é a Revolução Francesa, que é literalmente a tomada de poder da burguesia em cima da aristocracia, e a Revolução filosófica, científica, marcada ali pelo Iluminismo, lá no século XVIII. Então temos aqui esse movimento, essa luta por liberdade. Essa característica vai, consequentemente, se espraiar e se espelhar também nas obras artísticas, principalmente na literatura. O contexto português é semelhante ao resto da Europa. A burguesia já está consolidada, mas a crise em Portugal se intensifica, porque a aristocracia lá é muito resistente. Então nós vamos ver esse liberalismo contra esse absolutismo bastante intenso em Portugal, até porque Portugal foi um império, tinha várias colônias e etc. Então essa crise política e econômica vai se intensificar bastante em Portugal também, por conta dos movimentos napoleônicos. A família real foge de Portugal, então há uma complexidade política e econômica nesse momento. O que vai, de certa forma, viabilizar o contexto em que se inserem essas obras artísticas que vão ser empresadas pelos autores que nós vamos falar daqui a pouco. Romantismo, então, tem essa característica, essa característica do egocentrismo, essa busca por liberdade, quebra de tradição. Percebam que são características semelhantes ao contexto histórico. A burguesia queria e ansiava por essa liberdade, por essa quebra da tradição, de sempre a aristocracia estar no poder e mandar em tudo economicamente, politicamente. E esse egocentrismo, esse burguês, ele quer consumir, ele quer as coisas para ele. Não, agora nós existimos, o mundo gira em torno de mim. E esse eu vai ser muito importante para a literatura também. O romantismo inicia-se na Alemanha com um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Esse livro fala justamente desse egocentrismo exagerado, Conta a história de Werther, que é um rapaz jovem apaixonado por Charlotte. Essa paixão vai consumindo esse jovem de tal forma que ele acaba se suicidando no livro. Esse livro foi tão impactante na época que foi proibido, porque os jovens começaram a se vestir como Werther, se comportar da mesma maneira que ele, e aumentou aí os números de suicídio, segundo alguns dados históricos na Europa inteira. Então, essa questão trágica, o que o romantismo traz, o eu, o sofrimento do eu, tudo em torno que acontece no mundo em torno de mim. Então nós vamos ver esses temas aqui no romantismo. O nacionalismo, essa busca por liberdade, esse nacionalismo que vai buscar referências no passado. Na Europa, nós vamos ver essa busca
lá no cavaleiro medieval, né? O cavaleiro honrado, o herói medieval. Temos também a religiosidade, que vai remeter lá aos romances de cavalaria, que tinha já a mulher como peça central, né? O cavaleiro lá em busca das suas conquistas em torno ali de uma donzela. Então nós vamos ver essas características também aqui na literatura portuguesa. O romantismo é introduzido em Portugal pelo poeta, escritor Almeida Garré, em 1825, com um poema, um livro, né? um livro chamado Camões. Ele coloca Camões, veja só, o retorno ao passado, ele coloca o personagem, o poeta Camões, como um herói. E a história é justamente a história da escrita do livro, né, épico Os Lusíadas. Tem até uma passagem interessante que conta que Camões naufragou o navio, né, perdeu a sua amada, Dinamene, porque ele estava em uma mão segurando o pergaminho de Camões e nadando com a outra, enquanto a amada dele se afogava. Ele preferiu salvar o épico, né, Lusíadas, que chegou até nós, né? Mas isso é história romântica, né? Almeida Garré também escreveu um livro muito importante para essa época, chamado Viagens à Minha Terra, que é um livro bastante nacionalista. Ele literalmente anda por Portugal, né, passa por um caminho, vê um castelo, uma sombra, e aí essa sombra já faz com que ele imagine uma história que tenha acontecido ali naquele castelo, e isso já se desdobra num todo um contexto medieval e etc. Esse livro é bastante importante porque ele faz críticas também a esse contexto econômico bastante complicado que Portugal vivia na época. Então, o Almeida Garré é um poeta completo, né, um poeta que é de transição num primeiro momento, mas que se enquadra perfeitamente no romantismo, principalmente em poemas líricos muito bonitos, em que ele trata dessa idealização da mulher e do amor e do sofrimento, etc. Uma segunda fase da literatura romântica portuguesa é representada por Camilo Castelo Branco. A obra de Camilo Castelo Branco é gigantesca, né? Daria uma biblioteca inteira. Então ele representou praticamente todo o tempo, né, do romantismo português, tratando de diversos assuntos, principalmente do amor, né, e do cotidiano dessa sociedade burguesa, dessa sociedade medíocre, dessa sociedade que era entregue aos amores comuns, ao amor fatalista, ao amor da morte e etc. Né? Nos romances lá, Amor de Perdição e Amor de Salvação. Ele tem um romance muito importante, que é um romance de transição, né? Por isso que ele representa isso, um período de transição, que é um romance chamado Coração, Cabeça e Estômago. É um romance extremamente triste, né, no começo, mas extremamente realista, né, do meio para o final. Coração, Cabeça e Estômago, pois todo ser humano, né, no começo da vida, é guiado pelo coração, depois pela razão, e depois o que importa é só encher o estômago e o resto não interessa, né? Conta a história de Silvestre, que é um apaixonado, né? Ele se apaixona por 7 mulheres seguidas, assim, ele sofre por todas elas, né? Assim que ele se apaixona e sofre e acaba o romance, a próxima mulher que ele enxerga, ele se apaixona de novo, né? E aí ele desiste de se apaixonar, mas quando ele desiste, ele conhece uma mulher que gosta dele, só que ela adoece, acaba adoecendo e morrendo logo em seguida. E aí, de fato, ele desiste do amor, que é uma perspectiva bastante até realista para essa época. O Camilo Castelo Branco vai influenciar bastante o Machado de Assis aqui no Brasil. E a terceira fase já é essa terceira fase de antecipação do realismo, né? Porque o Júlio Diniz, ele vai escrever o romance conhecido como As Pupilas do Senhor Reitor, que ele vai tentar trabalhar de maneira racional essa questão aí do pobre, do rico, tentar fazer com que isso entre em equilíbrio, né? Então é um realismo aí já, um proto-realismo já se anunciando. A gente pode citar também autores como Alexandre Herculano, né, que é bastante representativo na questão da nacionalização. Ele vai retomar lá Portugal antigo, né, na época da Guerra de Reconquista, com um romance importante chamado Eurico Presbítero. Eurico, que é
é um cavaleiro templário, né, o cavaleiro negro que sai à noite matando mouros, né, e os mouros temiam muito esse cavaleiro negro. Conta a história de um romance, claro, um romance que não podia ser consumado, né, o romance entre Eurico e Ermengarda, que é o amor da Idade Média, o amor que não podia ser de fato consumado por conta dos dogmas cristãos, né, e por conta da guerra. Então tem toda essa questão de honra do passado e etc, né? E essa aula foi sobre romantismo em Portugal. Falamos aqui do contexto histórico, das características que definem as obras e as 3 fases ali. Primeira fase, segunda fase representada pela transição e a terceira fase que já antecipa elementos realistas. É isso. Muito obrigado. Se quiser tirar uma foto da lousa, valeu, falou e até mais.